episódio número 146. 146. 1 mais 4 mais 6 dá 11. O meu número favorito. Nosso número favorito. Sim. Por falar em coisas favoritas, está quase a chegar o Tour IVM. Né? Dávamos nós de malas para Coimbra, Braga e Lagoa, não é? Já toda a gente sabe, toda a gente nos está a ouvir sabe. Pode ainda não ter decidido estar connosco nestes locais, ou ainda não ter avisado toda a gente que conhece e que está perto destes locais que podem ir passar um par de horas muito agradável e muito instrutivo. Exato. Ouvir falar sobre desenvolvimento pessoal, ouvir falar sobre perguntas. As perguntas que nós fazemos determinam em grande parte os resultados que nós conseguimos obter, e aprender sobre isso acho que é um ótimo início de 2020. A qualidade das nossas perguntas tem um impacto muito forte na qualidade da nossa vida, no geral, não é? Podíamos fazer essa afirmação. Sim, podemos fazer essa afirmação. Eu acho que sim. E nestes eventos, além de nós partilharmos e procuramos ajudar a criar distinções sobre o que é uma boa pergunta, vamos responder a muitas perguntas. Portanto, acho que vão ser de várias áreas da vida. De várias áreas da vida, incluindo as áreas mais íntimas. Portanto, acho que vão ser eventos muito interessantes, solidários, com convidados em palco, vão ser momentos momentos de inspiração. Quem já participou no Tour Inspiração para uma Vida Mágica sabe que nós estamos constantemente em busca de experiências reais, honestas, transparentes, simples e que ao mesmo tempo também sejam dinâmicas, sejam provocativas, sejam divertidas e que nos permitam compreendermos cada vez melhor o que é para cada um de nós uma vida mágica. Uma vida mágica. Exatamente. Sim. Exatamente. Por falar em vida mágica, hoje vamos falar de... Parentalidade? Hoje vamos falar de parentalidade, mas vamos falar de uma parentalidade especial. Sim. Da nossa. Estava só a pensar, a palavra parentalidade é muito recente na língua portuguesa. Bem, no fundo é uma tradução de parenting em inglês, porque há uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nesta área, não se falava tanto em parentalidade, falava-se mais em educação, não é? Mas de maternidade e de paternidade, mas não de parentalidade. Mas agora sim, agora fala-se. Acho que agora fala-se. Há uns anos atrás não existia no dicionário português. Acho que agora já não confirmei, mas acho que já está lá. Sim. Agora fala-se bastante em parentalidade. Cada vez mais. E eu gosto que assim seja. Estava a pensar nisto no outro dia que há muitas pessoas que têm opiniões sobre a forma certa de exercer a parentalidade, não é? E essas opiniões estão baseadas em a minha própria educação, a cultura onde me insiro e é pouco mais. Não é de toda uma opinião científica. Tu gostas de trazer a ciência para a parentalidade? Eu gosto muito de trazer a ciência para a parentalidade. Isso parece uma coisa meio fria, não é? Não é, mas estava a pensar que e quando se fala disso, tem que se estudar para ser mãe ou pai. Eu não digo que se tem de se estudar mas pelo menos tem que se pensar para poder ser uma parentalidade consciente. E por que não estudar? Pode-se estudar e eu acredito que é muito bom. Só queria evitar o tem-se. Sim, mas é uma contradição, não é? Nós estudamos para tudo e mais alguma coisa. Era aí que eu queria chegar, porque tu agora interrompeste aqui o meu raciocínio. Porque há muitas pessoas que se acham qualificadas para emitir opiniões e dar dicas sobre parentalidade sem ter nenhuma base. Por exemplo, eu não me vou assumir como canalizador só porque sei abrir uma torneira. Não é? Não me vou dizer que não vou mandar bitites sobre a arte de ortodontia só porque sei lavar os dentes. Não é? Ou porque costumo lavar os dentes. Portanto, isso só para as pessoas ficarem assim. Eu acho que temos que pensar um bocadinho mais sobre isto da parentalidade. Não é? Tal como em outras áreas não nos assumimos como eu tenho direito, eu sei e blá blá blá. Na parentalidade acho que devia ser igual. Sim, mas eu aqui até estava a pensar não só no estudar para depois poder emitir opiniões
que são mais alicerçadas, são mais consistentes, mas estava aqui, a minha reflexão aqui foi que, né, nós estudamos para tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, se eu quiser tocar um instrumento, é perfeitamente normal pensar em vou ter lições, vou ver vídeos sobre isto, vou aprender com um músico, vou arranjar um professor. Ou sou um gênio, sento-me com a guitarra e faço experiências, mas para sair um som muito bonito, pelo menos tenho que passar lá muito tempo a pensar sobre isso e refletir. E tenho que fazer muitas experiências, tenho que estar muito tempo a brincar com a guitarra, não é? Pronto, e quando isto é válido para quase todas as áreas na nossa vida, achamos perfeitamente normal fazer cursos por isto, para alguma coisa, comprar livros, e depois em áreas-chave como a parentalidade ou como os relacionamentos, que determina tanto a qualidade da nossa vida, determinam tanto a qualidade da nossa vida, de repente, para muitas pessoas esse raciocínio não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido o raciocínio de como eu um dia gostava de ter uma boa relação romântica com um homem ou uma mulher, então vou começar a estudar um bocado sobre isso. Ou como eu no futuro quero ser pai, vou começar a estudar um bocado sobre isso, vou começar a refletir sobre isso, de uma forma organizada e até beneficiando de pessoas que já estudaram isto e que têm coisas para me ensinar, não é? Parece uma coisa, é quase como uma negação da tua biologia, que é, tu precisas de estudar para ser mãe. Sim. E a Esther Perel, que é uma grande terapeuta de casal, ela costuma dizer isso mesmo, que a qualidade da nossa vida depende da qualidade das nossas relações. Mas tem-se muito essa ideia, muitas pessoas, cada vez menos, mas continua a haver uma grande maioria que acha porque é que havia de estudar para ser isso. Mas eu até diria que precisamos mesmo de estudar para desaprender muito daquilo que aprendemos, porque já temos não é? O Homo sapiens tem já um histórico tão grande que tanto influencia a parentalidade que nós não estamos a exercer uma parentalidade sequer daquilo que era. Não é? Às vezes nas dietas assim, começa-se a falar de dietas paleo, vai-se para trás, não sei o quê. Se calhar até na parentalidade podíamos ir mais para trás. Queres fazer uma parentalidade de paleolítica? Eu não sei onde é que isto nos vai levar, esta conversa. Mas pronto, se não querem estudar... Atenção que esse argumento que tu, essa linha que estavas a seguir, é muitas vezes a linha que é seguida, por exemplo, por pessoas que acreditam na violência sobre crianças. Porque elas dizem, é natural, isto sempre se bateu em crianças. É natural. Não. Os animais também batem uns nos outros. Não é? Eu tenho sempre muita cautela com a utilização da cartada do é mais natural. Então, não, mas eu queria utilizar a cartada mais da ciência. Era essa que mas também estava a dizer, eu percebo que nem toda a gente quer fazer cursos, que querem ler um monte de livros. Portanto, o que eu queria dizer aqui, o principal convite aqui é realmente refletir e fazer perguntas. É o primeiro passo, começar a refletir sobre aquilo que estamos a fazer na parentalidade e fazer muitas perguntas. E eu acho que foi isso que nós começamos a fazer. Não é? Foi assim que esta jornada de uma parentalidade consciente, se é assim que chamar, que é o que eu costumo dizer, começou porque eu... e depois tu seguiste, comecei a fazer muitas perguntas sobre aquilo que nós estávamos a fazer como pais. Eu como pai entrei na parentalidade precisamente sem refletir muito sobre isso, sem ler nada sobre isso, sendo que a nossa primeira filha foi, os três foram planeados, decidimos, queríamos ter filhos, claro, sim, mas quando a Liv nasceu há mais de 15 anos, há quase 16 eu fiz zero de preparação. Eu não li, eu li algumas coisas sobre parto na altura. Tu começaste a ler sobre isso. Foi já com a Lívia, eu comecei a ler. Tu começaste a ler sobre isso e eu li um bocadinho. Era se ia ser o epidural. Sim, li um bocadinho e também tu começaste a ler uma pediatra sueca. Não. Ela era jornalista. Mas Ana Volgen. Ana Volgen, mas que era uma pessoa que na altura tu começaste a ler, andavas a ler sobre isso e partilhavas assim comigo, mas para mim foi muito não sei, aquilo que hoje me parece óbvio, que é se vou ter filhos vou refletir sobre isso, na altura não me pareceu nada óbvio, até porque eu estava
rodeado de, os meus amigos, mais ou menos naquela altura, também estavam a ter filhos, ou uns foi um ano antes, um ano depois, foi ali por aquela altura, e embora nós falássemos isso um pouco, ter filhos, mas não eram reflexões assim muito profundas, não eram reflexões muito de... As primeiras reflexões para nós... Era só coisas práticas. Era como tipo, é que qual com as era o fraldas carrinho... e o carrinho e o... Sim, fraldas descartáveis ou reutilizáveis, qual vai ser o berço, qual é o carrinho certo, a cadeirinha para o carro, qual vai ser a primeira roupa. E depois como é que vai ser? Mas como é que é com a escola? Temos que começar já a pensar nisso. Exato. Era tudo muito prático, não era? Muito prático. Muito prático. Assim, as reflexões mais do ponto de vista de quem é que eu quero ser enquanto pai, quem é que nós queremos ser enquanto pais, que tipo de experiência é que gostaríamos de proporcionar aos nossos filhos. Essas reflexões surgiram um bocadinho mais tarde. É muito bom para mim lembrar-me disso quando às vezes me estou a preparar para julgar alguém e dizer então esta pessoa vai ter filhos e nem anda a refletir sobre. Ainda não falaram os dois sobre isto, ainda não criaram um modelo. Isto vai dar asneira. É bom para mim recuar no tempo e dizer foi mais ou menos isto que eu fiz. Exato. Sim. Porque é mais ou menos esse o estímulo que a maior parte das pessoas tem, não é? Ou aquilo que começa-se a receber coisas, já vai só a obstetra, começa-se a receber estímulos nesse sentido, falas com outras pessoas, recebes estímulos nesse sentido, porque recebes prendas das outras pessoas, não recebes perguntas e reflexões, não é? Recebes roupinha, coisinhas, brinquedinhos, tudo à volta aponta nesse sentido consumista. Sim. Depois do bebê nascer, assim, memórias que eu tenho da nossa filha mais velha é que depois, de facto, começa-se a refletir mais sobre o processo de desenvolvimento, mas continua a ser uma coisa muito taxativa, que é, ele já anda, ele já se senta, há tipo assim uns milestones. Sim, né? E os problemas que se experimentam. Dorme a noite toda. Sim. Já come sopa, come bem, não é? Sim. Mas ainda dorme na nossa cama, não sei o quê. Ou seja, agora já estamos a refletir mais sobre a criança e sobre a forma como ela vai adquirindo algumas competências. Mas é tudo muito comportamental, não é? Tudo muito comportamental, é tudo muito comportamental. Sim, ninguém pergunta, tu tens uma boa relação com o teu filho? Sim, né? Às vezes há algumas perguntas também que eram dirigidas a nós, enquanto pai, estás muito cansado, acorda-te muito durante a noite. Sim. É tudo muito, muito à volta disto. E acho que, quando é que isto começou a mudar um bocadinho para nós? Eu acho que começou a mudar com o nosso segundo filho. Não é? Foi aí que... Mas já começou, quer dizer, com a Liv já começou. Quando ela começou a falar, a exprimir-se, começamos a lidar, como os pais normalmente lidam, com aquilo que se chama dos desafios de comportamento. Sim, quer dizer, mudou com o segundo de uma forma muito mais consciente. Sim. Mas eu lembro-me, nós falámos muito quando a Liv era muito pequenina sobre a relação com ela quando ela era mais velha, não é? Aí acho que de alguma forma não muito explícita, mas começamos a refletir sobre a relação. Ao contrário de focar só na educação, que eu acho que é o mais normal, é as pessoas estarem muito, muito mais preocupadas com a educação da criança do que a relação com a criança. E acho que foi aí que começou a mudar, não é? Acho que também é importante lembrar que nós tentamos coisas como pôr a Liv a fazer time-outs. E que eu chamava naquela altura... De pausa. Era pausa. Pausa, não é? Portanto, quem me ouve falar de pausa hoje em dia não tem mesmo nada a ver. Eu tinha lido aquelas coisas que, tipo, à la Super Nanny, não é? Um minuto por idade... sozinho a refletir como se a criança refletir, como se ela tivesse a refletir. Eu lembro-me de estar a pensar nisso. Eu lembro-me tão bem de uma vez que assentei nas escadas. Primeiro ameacei que ia haver uma pausa. Eu acho que ela tinha para aí 3 anos sensivelmente, e ameacei, vais fazer uma pausa, temos que fazer uma pausa, se continuares assim vais fazer uma pausa. Peguei nela, porque ela não obedeceu, não é? Que era o que interessava, que ela obedecesse. Nem me lembro qual era a situação em particular, mas peguei nela e sentei-a nas nossas escadas. Se fechar os olhos consigo ver mesmo, segundo degrau ela ali nas escadas. Agora vais ficar aqui a pensar 3 minutos. Eu lembro-me de olhar para os olhos dela
E assim, para o desespero dela naquele momento, tipo, o que é que estás a fazer? E houve aqui um clique, tipo, alguma coisa em mim começou a questionar, mas eu tinha lido que isso era importante fazer assim, que para educar, para ela não podia ter sempre o que queria, não é? Para ela, e houve uma parte de mim que começou a questionar e a dizer, mas isso não faz sentido nenhum, como é que esta criancinha tão pequenina vai conseguir ficar aqui sozinha a refletir sobre o que fez, entre aspas, não é? Portanto, houve aqui nós também, não sei se te lembras, porque ela não dormia muito bem, uma amiga nossa emprestou-me um livro do Método Steville. Se alguém ouvir isso, por favor, queimem o livro, que é um livro horrível, que é um livro que basicamente propõe para deixarmos as crianças chorar até adormecerem. É o Cry Out Method. Crying Out Method. Está mais do que cientificamente comprovado que isso faz mal. Os níveis de cortisol, do hormona no stress no bebê quando ele adormece é altíssimo. Basicamente ele não adormece, ele apaga. Isso não é saudável para ninguém, ok? Portanto, para não entrar em mais pormenores, mas isto é perigoso. Nós experimentamos uma vez ou 2 noites e depois nunca mais. Não, acho que na primeira noite que experimentamos nós estávamos os dois cá fora e ela no quarto a chorar e estávamos a olhar um para o outro e disse, pá, o que é que nós estamos a fazer? Não é? Isto não faz nenhum sentido. Pronto. Portanto, queimem o livro se ouvirem. Desculpe, é mesmo horrível. Sim. A editora não vai ficar contente. Pá, quero lá saber. É para o bem da humanidade. É para o bem da humanidade. Sim, sabendo que o doutor Steville certamente tinha boas intenções, mas há uma diferença entre intenção e impacto, que é muito importante aqui também na parentalidade. É difícil o proponente original de um método como este ser uma pessoa muito empática, não é? Porque se tu empatizares com uma criança, não consegues. Mas não te esqueças que essa é muito recente. Nós acreditarmos que a criança sente, não é? Porque há não assim tantos anos atrás a forma que se tratava dos bebés recém-nascidos, não fazia-se cirurgias sem anestesia, não é? Porque achava-se que eles não sentiam. Portanto, e método Steville já tem uns bons anos, sendo que continua a haver pessoas que recomendam esse tipo de métodos. Olha, tu já estavas a dar aí um salto e a dizer que depois com o segundo filho coisas que mudaram mesmo. Radicalmente. Porque aí começou a haver muito mais questionamento. Sim, porque ele era muito melhor a questionar-nos. E ele era muito mais direto no seu questionamento. Sim, e ele era muito, muito bom a preservar a integridade a sua integridade, ou seja, ele não aceitava violações da integridade ou ser obrigado a fazer alguma coisa, desde muito pequenina. Isso foi um estímulo espetacular. Se tu estavas a dizer há pouco que te lembras desse momento de pôr a nossa filha nas escadas e como ali um clique, eu lembro-me de um momento com o nosso filho no quarto dele, eu estava lá para o adormecer, e ele fazia 30 por uma linha e disse que não queria, e eu agarrei-o pelos bracinhos e disse, tu agora vais dormir, e lembro-me de sentir uma raiva, de me sentir dominado pela raiva, e naquele momento fez-se um clique que é, isto não tem nada a ver com o que eu quero viver com o meu filho, não é? Para que é que isto serve? Para que é que eu me estou a sentir assim? É por causa de quê? Por causa de uma regra, por causa do querer impor, da tal história de por ele não me obedecer. Acho que se fez ali um clique de esta conversa não faz sentido nenhum. Alice Miller, ela é uma psiquiatra austríaca que escreveu um livro absolutamente incrível que é The Drama of the Gifted Child. Ela alega que muitos de nós na nossa parentalidade, não é? Quando nós nos tornamos pais, estamos-nos a vingar inconscientemente daquilo que nos foi feito quando nós éramos crianças, não é? Portanto, é uma certa vingança que não tem nada a ver com os nossos filhos, mas tem a ver com os nossos antepassados. E que é na maior parte das vezes inconsciente. É inconsciente que seja uma vingança também, porque escondemos isso atrás da ideia de que estamos a educar a criança e que ela não pode ter sempre o que quer, que não pode ser sempre a sua maneira, que ela tem que saber obedecer. E utilizamos muitas vezes uma coisa que eu aprendi, olha, precisamente a ler esse livro,
foi que nós muitas vezes idealizamos a nossa própria infância. E é por isso que somos capazes de dizer, não, mas olha, comigo correu tudo bem. Sim, eu levei muitas palmadas e olha, estou muito bem. Mas era a forma que eu merecia. Ou a forma que os meus pais tinham de mostrar que se importavam comigo. Ou então até esqueço isso, não, nunca fizeram nada. Era só amor, na minha casa só havia amor, que é uma idealização, mas que depois vai na mesma ter essa manifestação mais tarde. Sim. Isso depois surge nesse momento. Mas em que momento é que, de uma forma organizada, porque muitos destes movimentos que estamos aqui a falar, da parte 1 e da parte outra, não foram muito organizados, era alguma coisa cá dentro diz isto não faz sentido, ou isto não bate certo, ou não é isto que eu quero. Mas em que momento é que as coisas começaram a ganhar assim uma organização maior? Foi quando tu foste precisamente estudar. Foi que eu comecei a explorar tudo que tinha a ver com Jes Bryul, que era o terapeuta familiar dinamarquês, com quem eu estudei muito. Li o primeiro livro dele, A Tua Criança Competente. E senti-me tão culpada ao ler aquilo. Eu lia umas linhas e pausava o livro. E depois falava muito contigo. E depois aquilo, eu não podia negar nada, porque aquilo fazia total sentido, né? Eu senti mesmo, aquilo ressoava imenso. E houve momentos em que eu pensei, eu lixei os nossos filhos. Ele descrevia muitas coisas e eu senti, olha, a autoestima deles, olha, isto tem potencial para dar asneira, não é? Mas depois com o tempo, acho que também com a ajuda de muito trabalho de mindfulness, percebi que eu tenho aqui uma escolha a fazer, não é? E a escolha que fazia mais sentido era estudar mais, e aquilo... eu acho que comecei também a ver efeitos tão positivos na nossa família, não é? Nomeadamente com o nosso filho, que defendia tanto a sua integridade, que depois senti que isso faz sentido passar isto a outras pessoas também, porque a educação dos nossos filhos, não é? Afeta tanto a sociedade no geral. Portanto, acho que começou aqui a ver, pelo menos da minha parte, assim uma energia muito forte de que havia aqui um caminho para trilhar. É? Depois, quando nasceu o nosso terceiro filho, já foi muito dentro deste paradigma. Sim, ele nunca nem sequer questionava essas questões, não é? Ele tem 9 anos e meio. Sabes que para mim também foi muito importante, porque eu fui sempre acompanhando isto, porque, claro, tu partilhavas imenso comigo e contavas as coisas. Passávamos horas a falar sobre isto, mas acho que ainda assim havia um bocadinho um receio de estou a fazer isto de forma diferente e sou muito questionado por pessoas à minha volta. Certo. E como eu não estava tão imbuído deste sentido teu, desta certeza tua, eu abanava mais um bocadinho. Será que estamos a fazer a coisa certa? Que tipo de impacto é que isto vai ter? Que tipo de impacto é que tem o facto de eu dar mais possibilidades e escolhas ao meu filho, de lhe dar mais responsabilidade, de o envolver mais nas coisas, de relaxar mais em relação às regras, de o tratar continuamente com igual valor? Que tipo de impacto é que isto vai ter? Porque algumas pessoas diziam, cuidado, que isto não é. Sim, pessoas próximas que nos criticavam. Pessoas próximas, sim. E eu acho que, assim, houve momentos muito importantes também na minha parentalidade, que foi depois observar como eles iam crescendo, e nomeadamente como o nosso filho do meio foi crescendo, e quando ele começou a dar sinais de esta forma como eu sou tratado está a gerar um resultado que é muito mais interessante para mim enquanto ser humano do que se eu tivesse sido educado seguindo a cartilha tradicional. Isso para mim foi uma validação muito importante, sabes? A validação de que isto não é só e no mundo todo mágico e perfeito as coisas acontecem desta forma. É mesmo assim que nós crescemos, é também com base nestes inputs. Claro que estes inputs não são tudo, porque há outras coisas que vão para além da família. E acho que estamos muito longe de poder dizer que a nossa parentalidade é sempre extremamente consciente. Não é? Mas os resultados começaram a aparecer, que eram visíveis, fizeram com que eu também abandonasse as minhas últimas resistências em relação a esta forma de nos relacionarmos com crianças. Que certamente algumas pessoas, quando ouvem falar de parentalidade consciente,
ou mesmo da parentalidade positiva, que é outra escola, digamos assim, acham que uma parentalidade permissiva, não é? Sim. Mas é um passo importante perceber que não tem nada a ver com permissividade. Não tem nada a ver, sim. E esse foi o meu primeiro receio também. É que aquilo que a minha me está a convidar a fazer é passar de uma parentalidade autoritária para uma parentalidade permissiva. E, claro, demorei mais tempo a entender que não. Aqui claramente... Nem é um caminho do meio, é um outro caminho, não é? Porque não está a meio entre essas duas outras coisas, é numa linha completamente diferente, porque também vai levar a um sítio completamente diferente, não é? E hoje acho que nós às vezes conversamos sobre isso, não é? As experiências que nós temos em família, a forma como a nossa família funciona em conjunto, com desafios, discussões, confusões, com todas essas coisas. É espetacular. Sim, eu acho que onde se nota, em primeiro lugar, é nas pequenas dinâmicas do dia a dia. Eu acho que se pode utilizar, por exemplo, amanhã como amanhã durante a semana, não é? Quando há trabalho e quando há escola. Esse momento de acordar, de fazer toda a rotina matinal e sair de casa, em muitas famílias é um momento de tensão e de stress, não é? E acho que aí, nesses momentos onde há potencial para tensão e stress, é principalmente nestas situações em que nós vemos o resultado da educação que estamos a dar, não é? Há outros momentos onde eu noto muito isso, onde é assim claro, quando estão outras pessoas envolvidas. Sim. Quando estamos com os nossos filhos, estamos em família e estamos num ambiente com mais pessoas. Sim. A forma como eles se exprimem, as atitudes que eles tomam, a forma como eles respeitam as outras pessoas, como se interessam pelas outras pessoas, aí eu noto claramente que este foi o caminho certo para nós. Foi o caminho que mais sentido fez e que ainda faz mais sentido agora. Agora, eu queria só, assim como, sabes, tu estás muito imbuída da parentalidade consciente porque estás a ensiná-lo o tempo todo. E eu gostava de aproveitar aqui para te falar também da forma como eu me fui relacionando com isto. Porque inicialmente, quando eu ensinava coaching, ensinava programação neurolinguística, e quando tu começaste a falar da parentalidade consciente, houve um momento em que disseste, eu acho que quero ensinar isto, quero partilhar isto com outras pessoas. E eu na altura não conseguia entender logo claramente que isto era um pilar fundamental para todo o trabalho de desenvolvimento pessoal. Parecia uma coisa muito... ok, isto é uma coisa que interessa... É um biproduto, tipo. Sim, é uma coisa que interessa... É como falar de, sei lá, vais falar de dinheiro. Isso só interessa a algumas pessoas. Vais falar de carreira. Isso só interessa a algumas pessoas. Vais falar de parentalidade. Isso só interessa a algumas pessoas. E passados estes anos... Eu acho que isto interessa a toda a gente, incluindo as pessoas que não querem sequer ter filhos, não querem ter nada a ver com isso. A parentalidade consciente é fundamental para nós nos entendermos melhor a nós próprios, e podermos criar boas relações com os outros. Sim. Daí que até mesmo eu tenho-me interessado cada vez mais por... participar nos cursos que fazes de parentalidade consciente e também acrescentar um bocadinho, mas tenho sobretudo cada vez mais tenho-me interessado por observar o que é que acontece quando alguém, homem ou mulher, vai estudar parentalidade consciente. O que é que acontece com esta pessoa, não só em termos práticos, com a sua família, com as suas dinâmicas, mas o que é que acontece com a pessoa. Qual é o impacto de desenvolvimento pessoal que acontece quando alguém estuda parentalidade consciente. E é espetacular. É espetacular. Aliás, daí eu também de ter algum tempo que te estou a incentivar a encontrar aqui formatos onde se possa disponibilizar parentalidade consciente a mais pessoas. E um recurso, para quem nos está a ouvir e ainda não conhece muito bem o teu trabalho, um recurso fantástico são os livros que tu escreveste, não é? Sobretudo o Educar com Mindfulness e o Educar com Mindfulness. Onde é que eles estão? Estão aqui agora. Agora estamos a filmar, podemos mostrar. O Educar com Mindfulness e o Educar com Mindfulness na Adolescência, que são dois livros que eu acho que são um belo curso de desenvolvimento pessoal. E são muito práticos, têm muitas ferramentas práticas, muitas estratégias práticas. Acho que isso é um passo muito importante. Só que hoje em dia levaria isto mais longe e proporia que a parentalidade consciente é para ser estudado por todos, incluindo, é um insight que eu
demorou muitos anos a ter. A parentalidade consciente também é para ser ensinada a crianças. Sim, sim. Também é para ser ensinada a crianças. Yeah. E acho que pronto, nós aqui, a nossa tentativa neste episódio foi falar um bocadinho sobre a nossa parentalidade. Só que acho que ao falarmos sobre a nossa parentalidade estamos a falar sobre o nosso desenvolvimento pessoal. Sim, eu gostava de partilhar um episódio com o nosso filho mais novo, que falo dele várias vezes e pedi permissão a ele a seguir, não resisti, para poder partilhar a história. Aconteceu há 2 ou 3 anos atrás, estávamos na Suécia, e eu decidi ir fazer geocaching com os 2 rapazes. Geocaching tens um mapa no telemóvel e procuras-te tipo uns tesouros, umas caixas. É um Pokémon versão antiga, não é? Aquele jogo. E nós nunca tínhamos feito aquilo, mas encontramos lá uma caixa relativamente próxima da floresta atrás da casa dos meus pais e fomos em direção a essa caixa. E nós estávamos muito, muito próximo, andávamos ali, estavam à volta de uma árvore, levantamos para trás, para frente, aquilo era suposto ali, mas nós não encontrávamos a caixa. Passado não sei, são uns 20 minutos, o nosso filho mais novo, ele põe-me assim a mão no braço e diz-me assim: mamã, eu sei que tu estás muito entusiasmada, eu sei que tu queres muito, muito encontrar aquela caixa, mas eu estou farto e quero ir para casa. Eu acho que ele tinha uns 6 anos na altura. E eu pensei, o meu coração, então o que eu vou responder aquilo, não é? O que é que ele fez? Ele utilizou a comunicação consciente na perfeição, não é? Ele conectou comigo, reconheceu-me, partilhou suas emoções e necessidades e disse o que queria, não é? Ele fez aquilo na perfeição. E qual é a alternativa a uma criança nessa idade, numa situação daquela, não é? Que está a ficar farto, se calhar está com fome. É de começar a portar-se mal, não é? Isso não quer dizer que ele sempre faz isso, obviamente, mas este exemplo é assim um ouro para alguém que procura utilizar muito a comunicação consciente na relação com os filhos, não é? E ele era pequenininho e conseguiu fazer isto assim. Então aqui o nosso estímulo final, que foi metaforizado aí nessa tua história, é de que possamos todos dar aqui uns passos no nosso conhecimento em relação à parentalidade consciente. Acho que começamos a conversa por propor que a parentalidade, tal como qualquer outra coisa, pode ser estudada, pode ser preparada, certo, pode ser refletida. Demos aqui umas pistas de que os caminhos da parentalidade consciente podem ser caminhos excelentes para trilhar, não é? E eu propus aqui os teus livros como uma forma de começar esse caminho. Aí acho que também através do nosso testemunho procuramos mostrar que estes caminhos vão-se fazendo, não é? E não, se calhar uma coisa não faz sentido numa altura, faz sentido noutra, se calhar é também através da nossa prática que vamos descobrindo que há algumas coisas que nos disseram que funcionavam, mas na realidade não funcionam, não é? E também, se não querem fazer cursos, não querem ler livros, mas o que podem sempre fazer é pensar nas intenções. Qual é a minha intenção como mãe? Qual é a minha intenção como pai? Qual é a minha intenção como cuidador ou educador? Não é? E quem é que eu quero ser na relação com os meus filhos? Eu iria propor, para terminarmos a conversa, ia propor voltarmos ao início da conversa. Porque no início da conversa eu tomei assim bastante nota que tu falaste da tua vontade de, em vez de ir atrás da tradição, em vez de ir atrás dos bitites que as pessoas dão, ires atrás da ciência. E cultivar uma mentalidade científica na parentalidade é também, acho eu, procurar observar a partir de um ponto neutro, observar o que está a acontecer e procurar tornar evidentes as relações de causa e efeito. Eu faço isto, gera este resultado. E eu noto que algumas pessoas estão a exercer a sua parentalidade sem esta mentalidade ativa. Então elas dizem, comigo eu faço assim. Basta um olhar e ele já faz o que eu quero. Sim, e tu, mas isso está mesmo a funcionar? Isso é bom? Qual é a consequência disso? Qual é a real consequência disso? Para além da consequência a curto prazo, que essa ideia de ele faz logo, a maior parte das vezes é uma ilusão, não é? Nem sequer isso acontece. Mas mesmo que isto aconteça no curto prazo, qual é a consequência a longo prazo? Porque isso é que é fazer ciência. Certo. E acho que este estímulo aqui de parar e a partir de uma observação um bocadinho mais neutra e sabendo que a intenção é cultivar uma boa relação,
o que é que está aqui a acontecer e o meu input, o meu comportamento gera que tipo de output, que tipo de relação a longo prazo. E eu acho que só fazer isso já é um início de questionamento muito saudável e muito consciente. E nesse processo descobrimos tantas coisas, não é? Sim, é como tu costumas dizer, é o maior curso de desenvolvimento pessoal à face da Terra. É exatamente. É praticar parentalidade. Exato. Se aceitarmos a inscrição que escolhemos fazer, não é? Olha, estou bastante contente por estar a fazer este curso de desenvolvimento pessoal contigo há Também quase 16 anos. Exato. Muito bom. Sim, obrigado pela conversa. Obrigada, Pedro.